transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que a iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude cada dia a meditarmos na sua palavra. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Vamos ouvir o grupo de louvor. Acho que está todo mundo de férias, não é? Penso eu que sim. Hã? Foi sexta-feira. É. Amém. Deus os abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu creio que todos nós vivemos momentos com todas estas situações, com toda a pressão que a Igreja está a viver, que nunca mais fez sentido e não fará sentido agora como aquilo que está a passar-se e aquilo que vamos cantar. E eu pedia que cantássemos todos à capela, sem música, o hino que vai ser posto agora. Há momentos. Vamos todos cantar. Há momentos em que nada faz sentido, não adianta nós falarmos. Só a cruz do Senhor, tal como estávamos a partilhar, só o gesto de Jesus na cruz nos leva a ter esperanças e nos ajuda a superar tudo isto que nós vivemos. Vamos cantar este hino como se um coral se tratasse, sem música, à capela, mas eu creio que é isto que nós temos que dizer para o Senhor hoje. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Foi no Calvário que ele ali sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar
Jesus. Neste mundo as desilusões são tantas, só nos resta uma esperança, é que Cristo vai voltar. Neste mundo as desilusões são tantas, só nos resta uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele ali sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele ali sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aleluia, Jesus. Só tu, Senhor, por isso nós viemos para te adorar, Senhor. Luz das nações que dissipa
nós, Senhor. Só Tu és, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mira ardente, mas peço que Tua presença por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mira ardente, mas peço que Tua presença lugar.
Nós vivemos tempos em que a Igreja tem que chamar por esta glória todos os dias, a cada momento, a cada segundo das nossas vidas. A intercessão pelos outros, a intercessão pelas nossas vidas, só clamando pela glória, só dando todos os atributos que Ele tem para dar, como nós ouvimos no sábado passado, que a nossa alma possa levar esses atributos e lembrar todos os dias os atributos que Deus tem nas nossas vidas. Nós temos que nos consagrar, nós temos que nos doar ao Senhor nestes últimos dias, porque sem a nossa doação do nosso tempo, das nossas vidas, dificilmente nós vamos atingir a perfeição que o céu exige. Nós somos forasteiros nesta terra, mas nós queremos subir, Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te cantar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus,
que Tu vives, Senhor, nós podemos confiar, Senhor. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas Tuas mãos, Senhor.
bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparáveis és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Me amou. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e para todos sempre seja louvado. Deus está presente neste lugar. Irmãos, estão internada a irmã Carla, esposa do irmão Misaque, e a irmã Adriana,
Está desde quinta-feira também internada, vai fazer alguns exames e nós vamos continuar orando por elas para que Deus possa continuar abençoando e derramando a sua graça e a sua mão poderosa. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus pela vida das suas servas, em nome de Jesus. Senhor Deus, já... Sim? Tá bem. Então vamos orar também pela irmã Evelyn. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele opera maravilhas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, já temos orado pelas tuas filhas nesta noite. Estamos lhe incomodando, Senhor, a respeito da vida das tuas filhas, Senhor. Também colocamos a vida da irmã Evelyn na tua presença, porque sabemos que operando tu, ninguém pode impedir, Senhor. E a bênção do Senhor é sobre as tuas filhas. E nós oramos, Senhor, para que retira toda enfermidade, todo mal do corpo das tuas filhas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. As irmãs então vão ter uma atuação. Sim.
seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ler a palavra de Deus no livro de Mateus, o capítulo 7. E o versículo 24 em diante. Irmãos, infelizmente, a igreja dos nossos dias, ela tem que viver festejando, porque sem festa não vem ninguém. Mas nós estamos cá para glorificar o nome do Senhor. Eu me preocupo, porque às vezes nós antes andava aí 25, 30 quilômetros a pé para ir assistir um culto, e ia com toda alegria e não havia festa. Às vezes até para beber uma água fresca era difícil. Mas hoje nós vemos que a igreja gira muito em torno de convívios, de festividade, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mateus capítulo 7, versículo 24, está escrito assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém. Podeis assentar, irmãos. Esta é a palavra de Deus. Nós podemos frequentar uma igreja por muitos anos. Podemos ser membro desta igreja. Podemos fazer parte da diretoria, do louvor, da adoração. Podemos até ser pregador da palavra. Mas a palavra de Deus diz assim: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente. Mas também ele nos diz aqui a respeito daqueles que não obedecem. Ultimamente, irmãos, é o que a gente mais ouve, é as pessoas a dizerem: não, mas que isso, pastor, olha, eu estou orando, eu estou consagrando, eu estou fazendo. Mas imagina os irmãos, o que é um pé de laranja, como nós chamamos lá no Brasil. Nós temos várias qualidades de laranja. E a laranja lima é tão doce, tão suave. E de repente a gente vê nesse pé de laranja nós atirarmos limão. Não funciona. São da mesma família. É a mesma família. Não tenho dúvida nenhuma disso. É citrino, mas cada fruto, irmãos, pode-se fazer um enxerto, sem dúvida, pode-se fazer um enxerto. Eu já vi árvores que dão vários tipos de fruto, mas não é o caso aqui. Quem está enxertado em Cristo Jesus, nova vida ele tem.
E se você não testemunha do evangelho que você conhece, em vão, em vão. O homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Nós, como servos de Deus, irmãos, temos que dar fruto, mas fruto bom. Nós necessitamos de ter uma vida no altar de Deus. Nós podemos esconder de toda a gente, nós podemos nos esconder até mesmo da igreja, do pastor, mas a palavra é bem clara em nos dizer que nós devemos dar fruto. A árvore que não dá fruto, ela é cortada e serve para lenha, mais nada. E o Senhor diz aqui claramente aos nossos corações. Está sem bateria. Nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, e observamos em quem estamos fundamentados. Qual é o nosso Deus? Qual é o nosso propósito diante de Deus? O que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos trabalhando? Eu estou com o alvo, e o meu alvo é a glória de Deus. O meu alvo é o céu. E se o meu alvo é o céu, eu tenho que usar a bússola. Você não vai ligar o GPS e ele diz, vira à direita, você vira à esquerda. Vira à direita. Não, vou virar à esquerda, porque nada, não vou nada à direita. A mesma coisa é a palavra de Deus, irmãos. Nós olhando para a palavra do Senhor, se nós não obedecemos a palavra, o que nós estamos fazendo? Enganando a nós mesmos. É nos enganando. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos ter uma vida no altar de Deus, nós precisamos, ao dizer aqui, ao partir do pão, ao beber do vinho, nós temos que estar com a nossa vida no altar do Senhor. Não quer dizer que isso aqui é só símbolo. A Santa Ceia do Senhor é símbolo, é simbologia só. Olha, eu vou para a glória. Mas quando vocês partirem o pão e beber o vinho, vão lembrar da minha morte na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo escreveu isso bem claro. E como nós podemos lembrar a morte de Cristo se não temos uma vida com Ele? Se não temos a nossa vida no altar do Senhor? Há muitas pessoas que constroem castelos tão lindos. E nós vemos às vezes nas reportagens casas que estão descendo rio abaixo. Ah, mas é de madeira. Não, já vi de cimento também.
Já vi prédios. Nós vimos agora esses dias na Venezuela prédios de tantos andares. Irmãos, lembra de uma coisa: operando Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. E é isso que a palavra diz: a construção, ela feita no lugar que não tem alicerce, ela vai cair, ela vai se derrubar. Mas se a casa foi construída com bastante fundação, com bastante planeamento, ela não vai cair. Vem o vento, assopra, sacode, balança. É a palavra de Deus. Nós temos que ter em nossa vida obediência à palavra de Deus. É obediência, não é o pastor, não é o irmão da igreja. Não. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Nós temos que nos firmar na obediência. Porque ser servo de Deus, cantar no coral, ser dizimista, ser ofertante, participar da Santa Ceia, nada disso, irmãos, vai fundamentar a nossa vida. É necessário que nós conheçamos a palavra de Deus e nos firmamos nesta palavra. É necessário nós firmarmos no Evangelho de Cristo. É necessário nós obtermos graça e força pela palavra, pela obediência à palavra. Não, pastor, mas isso não é bem assim, o senhor está a interpretar mal. A Bíblia Sagrada, irmão, não tem dificuldade nenhuma para você a interpretar. Deuteronômios capítulo 11, versículo 28. Deuteronômios, capítulo 11, versículo 28. Aleluia. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, o nosso Deus, e vos desviar do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos. A maldição, se você não cumpre a palavra de Deus, há maldição sobre a sua vida. Tem gente, irmãos, que está batendo a cabeça para um lado e para o outro e ainda tem a coragem de dizer: não, Deus está abençoando, Deus está agindo. Como Deus pode agir na vida de uma pessoa que não se coloca na posição de ser abençoado? Tem gente que só lembra da oração quando ele está aflito. Só. Passou a aflição, passou o tempo de oração. Ah, mas quando está aflito, a causa não dá para ele resolver ela. Ah, não, pastor, mas não é fácil. Até jejuma. Mas não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Não é isso. Não, mas Deus é misericordioso. Ele é, mas está aqui, ó. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus,
e vos desviar do caminho que hoje vos ordeno. Nós aceitamos a Jesus, irmãos. O nosso alvo não é ficar rico. Nós aceitamos a Cristo, o nosso alvo não é ter uma empresa de prosperidade, de riqueza. Não é nós termos uma boa conta bancária. Nós aceitamos a Cristo para a salvação. Ele morreu na cruz do Calvário, não é para nos dar uma vida de riqueza. Não, estas coisas são acrescentadas na vida dos que crê. Quem crê, recebe. Quem acredita, recebe. Mas não quer dizer que nós aceitamos a Jesus. Porque semana que vem eu vou receber um carro novo. Não, não pode ser. Ainda Deuteronômio capítulo 28 e o versículo 15. Vamos ver o que está escrito lá. 28, 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordenou, então virão sobre ti todas as maldições, te alcançarão. Dar ouvido à palavra de Deus não é dar ouvido àquilo que nos interessa, porque nós seres humanos temos uma facilidade para isso, irmãos, mas uma facilidade tão grande para nós ouvir aquilo que nos interessa, seguir aquilo que nos faz bem. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos tomar posse desta palavra, irmãos. A Bíblia Sagrada, e é o que nós mais temos ouvido nos últimos dias, é ler a palavra de Deus, é vivermos a palavra do Senhor. Quem não tem vida no altar não é abençoado, irmãos. Quem não tem vida com Deus, ele não tem bênção de Deus. Não tem. Você pode pagar o dinheiro que você quiser. Você pode trazer a oferta que você quiser trazer. Nada disso vai acrescentar a sua vida diante de Deus. Mas quando você obedece a palavra de Deus, eu não estou dizendo aqui obedecer o pastor, porque à medida que você obedece à palavra de Deus, é alvo na sua vida de bênção. As bênçãos de Deus é sobre si. As bênçãos do Senhor vêm sobre a sua vida. É como uma casa feita em cima de uma rocha, porque ela está bem sustentada. Mas quando nós olhamos para a palavra só para os nossos interesses, irmãos, só para aquilo que nos interessa, 1 Samuel capítulo 12 e versículo 15. 1 Samuel capítulo 12, versículo 15. Ah, pastor, mas o senhor só está lendo no Velho Testamento, e o Velho Testamento ficou, sabe? O Velho Testamento, depois de Jesus morreu na cruz do Calvário, o Velho Testamento não é para obedecer. A Bíblia, irmãos, é para obedecer ela de Gênesis a Apocalipse. Você pode me dizer que não gosta do Velho Testamento, você pode me dizer, eu nem leio o Apocalipse.
Mas não é isso que a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. Mas se não derdes ouvido à voz do Senhor, e antes fordes rebelde ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Eu estou na igreja e estou fazendo coisas que não agradam a Deus, sem dúvida nenhuma, irmãos. Todos nós fazemos. Eu digo por mim mesmo. Mas nós temos que endireitar as nossas veredas conforme a palavra de Deus. É conforme a palavra, mas se não derdes ouvido, é que às vezes você está falando e não está interessado a ouvir. Ah, mas isso não é para mim. Ah, então é só as bênçãos de Deus que é para você? É só a prosperidade é que a palavra de Deus diz é que é para você? Eu, às vezes, passo até meses sem orar. Como é que um crente assim pode viver espiritualmente, irmãos? Morre. Morre. Se você não busca a Deus, pastor, mas como é que é isso de buscar a Deus? Nós buscamos a Deus, irmãos, de várias formas. Não tem um padrão de buscar a Deus, não tem um padrão de você orar a Deus, não tem uma maneira que você específica. Convém que nós nos curvamos diante de Deus, de joelho, com o rosto em terra, sim, mas nem toda a gente pode fazer isso, e Deus não está olhando pela posição. Deus está ouvindo aquilo que você fala com Ele e aquilo que você examina das Escrituras, da palavra de Deus. Olha o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 6. Olha o que Paulo diz aí, irmãos. Efésios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane. Irmãos, nós estamos sempre vendo nas notícias uma burla aqui, outra burla ali, fulano foi burlado, e muitas vezes a gente, ao ver aquilo, diz assim, é impossível. Não é não, irmãos. Não é impossível, não. Não é impossível. A mesma coisa acontece com a nossa vida com Deus. Nós estamos a correr atrás de bênção de Deus e não olhamos quem é que está a abençoar. Nós não estamos observando a palavra de Deus e nós somos burlados. Eu estava hoje aqui de manhã a comentar sobre isso. Há 40 anos, eu vou dizer do meu tempo de cristão. Eu já sou crente há mais de 40 anos. Há 40 anos, irmãos, uma pessoa, fosse quem ela fosse, subisse no púlpito da igreja, em pecado, saía de lá arrastado. Porque Deus trazia a palavra. E muitos, eu vi muitos temarem
Eu me lembro de um pastor que foi para cima do púlpito para defamar outro pastor. E Deus avisou ele 2 vezes, naquele período. Usou um irmão, usou uma irmã, e disse: desce-te daí, porque esse lugar não é para você. E ele disse: está havendo aqui um espírito estranho aqui, irmãos, na igreja. Vamos orar. Deus usou outra pessoa e disse: desce daí, porque se você não descer, eu vou te tirar daí de outra forma. Ele desmontou. Ele desmontou ali no púlpito da igreja. Esse lugar aqui é santo. A casa de Deus é lugar de santidade. Nós temos que respeitar a casa de Deus. Aqui não é lugar para nós nos vangloriar, aqui é lugar para nós glorificarmos o nome do Senhor. Por que isso deixou de acontecer? Porque a igreja não busca mais a Deus, ela busca os interesses dela. Aquilo que lhe interessa é que ela busca. Os irmãos não vê aí tantas igrejas dando curso de prosperidade, curso de empresário? A Bíblia Sagrada fala a respeito disso, irmãos. Mas eles arranjam versículo para o tema deles. Arranja. Agora vem o pastor fulano de tal para o Porto, vai dar lá um curso de prosperidade, vem o outro para Lisboa e vem outro para aqui, para ali, e as pessoas vão. É coach, brigada. Está sabendo? E os crentes vai tudo assim, ó, caravanas. Aí você olha, é de graça. Não, é 150 euros o curso, 3 dias. Até é barato. Irmãos, eu nunca vou deixar de pregar o Evangelho. E quando eu deixar de pregar ele, eu já não quero estar aqui no púlpito. Porque o Evangelho é para a santidade das nossas vidas, é para a visão da glória do Senhor. A palavra de Deus não é para nós torcermos ela a nosso bem-querer. Eu conhecia Jesus e olha, semana passada recebi um carro, recebi uma loja, passei na porta do banco e orei e a conta foi-se embora. Irmãos, misericórdia de Deus. Uma pessoa que não tem vida no altar de Deus, não tem vida. Há coisa de 3 semanas eu estive falando com um irmão, e ele diz: pastor, Deus tem abençoado, mas é uma coisa tremenda. E eu tive que desmentir ele. Infelizmente, irmão, tem gente que ainda tem a coragem de me perguntar: mas o senhor foi capaz de falar isso? Claro, o senhor não acorda. Falei: como é que você pode estar sendo abençoado se você está endividado? Não tem condição de pagar a ninguém. O seu carro, você comprou um, bateu, comprou o outro, bateu. Você não é dizimista, você não é ofertante, você não é crente de oração, você não é crente de chegar nos cultos à hora certa.
Você chega sempre atrasado. Você levanta várias vezes de dentro da igreja para ir atender o telefone. O que é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Ai, pastor, mas parece que o senhor está me marcando. Eu falei, não, você vem me contar coisa que não é verdade. Você vem me contar coisa que não é verdade. Como é que eu vou concordar com você? Não posso. Eu não posso concordar. Ah, mas sabe, isso é porque... Não, meu irmão, é por nós não sermos fiel ao Senhor. É por nós não sermos fiel ao Senhor. Quando nós somos fiel ao Senhor, o Senhor tem compromisso com a nossa vida. Eu essa semana passada, foi semana passada e essa semana, os carros tudo avariou. Tudo. Tem nenhum carro. Estou ali com um carro ali que ele faz mais barulho, aquilo parece assim, olha, lá vai o pastor aí, ó. Mas nunca me faltou carro para andar. Não faltou por quê? Porque Deus é fiel. Satanás, sem dúvida alguma, irmãos, o inimigo também ele ataca. Mas se nós estivermos debaixo da mão poderosa do Senhor, o Senhor também vai nos abençoar. O Senhor vai agir na nossa vida. Nós não dependemos de nada, dependemos é dele. E quando nós o clamamos, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, ele é fiel. Ele é fiel, ele permanece fiel. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vou vendo e vivendo cada dia, irmãos, a mão poderosa do Senhor. Eu, a semana passada, essa semana, eu estava sentada a uma mesa, a comer assim um grande banquete, e eu disse assim, obrigado, meu Deus, porque tu és fiel. E lembrando a semana que eu fiquei ali, num propósito sem poder tocar em nenhum alimento. Uma cama tão confortável, o ar-condicionado ligado a noite inteira, um calor lá fora. Mas eu disse obrigado, Senhor, porque tu és fiel. Irmãos, nós não precisamos reclamar. Nós temos é que agradecer a Deus. E agradecer em todos os sentidos. Não é só quando nós estamos na luta que nós lembramos. Não, estamos na bonância, agradecemos a Deus. Estamos na luta, estamos na dificuldade. O dinheiro não chega, mas o Senhor chega primeiro. Ele chega primeiro, Ele vem para nos abençoar. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Não se abala. Alguém me disse, pastor, não sei o que eu hei de fazer. Eu falei, vai para o joelho. Vai clamar a Deus. Porque minha vida, pastor, está toda enrolada. Eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, eu te explico. Se você quiser, eu te faço uma lista aqui agora. Porque se tem uma coisa que eu sei, é a respeito da sua vida. Porque, irmãos, não adianta você querer trabalhar para o Senhor se você não tem vida com Deus.
você só vai arranjar dor de cabeça. É a tal casa construída em cima da areia, é linda, é maravilhosa, mas vem o vento e carrega, vem a chuva, leva, porque é só estrutura externa, não tem raiz, não tem raiz. E nós precisamos, irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Se você lê, se você não consegue acreditar na palavra de Deus, se você não consegue tomar posse da palavra, não há nada. Você precisa tomar posse da palavra, não é só conhecer, não é só saber ler a Bíblia, saber pregar a palavra de Deus, não. Você tem que viver o Evangelho. O Evangelho é para ser vivido. Como é que eu posso dizer que Cristo vive em mim se eu não estou com Ele? Não tem como, não tem como. Hebreus capítulo 2, versículo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 2. Glória a Deus. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Se você lê a palavra, não obedece, as maldições vêm todas sobre a sua vida. É a palavra. Não é aqui a voz do pastor, é a palavra. Verso 3 do capítulo 2. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Observaram bem? Como nós vamos escapar? Como nós vamos fugir da presença de Deus? Se Ele é o único que sonda os nossos corações, se Ele é o único que conhece o nosso interior, a nossa vida, Ele é o único. É o único que pode nos abençoar. É o único. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Eu já vou parar, irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Ah, o pastor se acha muito santo. Não, eu não acho, não. Eu reconheço os meus defeitos e sei que é a misericórdia do Senhor que é sobre a minha vida. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem. Conhecer a Deus e obedecer a Deus, não é só conhecer. Eu vejo muitas das vezes algumas reportagens do Brasil, o próprio bandido fala tão bem de Deus.
Ah, pastor, também não é assim. Irmãos, se nós não obedecemos à palavra de Deus, que efeito tem essa palavra na nossa vida? É a mesma coisa de você pedir um conselho e já ir com a sua mente formada. Que vale esse conselho? Nada. Ô pastor, o que o senhor acha disso e disso? Aí eu acho assim, assim. Não, pastor, mas eu já ouvi outra pessoa me disse assim. Então, para que você vai tirar conselho? Melhor que você faça é não tirar conselho. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário, irmãos, obedecer o evangelho. É necessário. É preciso que nós obedecemos a palavra do Senhor. É preciso eu hoje vou fazer diferente. As horas estão apertadas, mas eu vou mais o pastor Josevan, vamos distribuir a Santa Ceia. E hoje os diáconos vão ficar sentados, porque nós temos tanta gente aqui na igreja que vai ser até difícil distribuir a Santa Ceia aqui hoje. Pastor Josevan, vem aqui à frente. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ficar de pé, irmãos. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23. Pode subir aqui, pastor. Está escrito assim, irmãos. Irmãos, mesmo que você não congrega aqui, mas quer participar da Santa Ceia, você fica à vontade e observa bem a leitura, porque essa leitura, irmãos, é que vai nos dizer a nós próprios se devemos ou não participar, porque eu não posso proibir a ninguém de tomar a Santa Ceia. Cada um examina a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Então eu só posso ensinar. E ensinar não é obrigar. Então, aqueles que quiserem estão à vontade. Pois eu recebi do Senhor, versículo 23 em diante, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cegar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Aleluia. No meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, e em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se o homem a si mesmo, e antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Nós vamos orar pelos símbolos, irmãos.
O senhor ora pelo pão e eu vou orar pelo vinho. Pode orar. Amado Deus e poderoso Pai, aqui está, Senhor, aquilo que simboliza, Pai do Deus, o teu corpo, meu Pai eterno e querido. Deus, amado, feito pela mão do homem, Senhor, Pai querido, mas após esta oração, Senhor, se tornará símbolo, Pai querido e amado, do teu corpo, para que possamos, Senhor, tomar e nunca esquecer da tua bondade pela nação, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, com o símbolo do teu sangue, que é este sumo de uva que nós iremos participar. E em teu santo e glorioso nome, abençoa cada um dos teus filhos que irão participar, Senhor, relembrando a tua morte ali na cruz do Calvário. Dê-nos vida, Senhor, e vida com abundância. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu
e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Participemos, irmãos, do pão. Jesus, glória a Deus, aleluia, Senhor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Participemos, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor Jesus. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Podeis assentar, pastor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo de Deus falar em sua vida. Ouve a voz do Senhor nesta noite. Ouve a voz do Senhor nesta noite. O Espírito Santo quer falar consigo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, graças a Deus, aleluia, 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 cura em bande, areco terimanga, aleluia, rutiri do cai, arremicundai, come chegada lá. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, glória a Jesus, graças a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus, graças a Deus. Oremos pelas ofertas, pelos dízimos, vamos agradecer a Deus. Pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor Deus, Pai soberano e altíssimo, mais uma vez nos colocamos, Senhor, na Tua presença para Te agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez no decorrer deste mês, ó Pai, pela ajuda, pela bênção, tudo que o Senhor fez. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Trazemos a nossa contribuição para a tua casa, para que todos sejam abençoados em nosso lar. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vamos ouvir o quarteto. Glória a Jesus.
seus discípulos junto com ele também, intercedendo, pois a hora era chegada. Surpresa teve quando alguém o beijou. Prenderam Cristo e o levaram à prisão. Julgaram ele como julgou pecador. Seguiu calado, carregando a sua cruz, mostrando ao mundo quanto era seu amor. Seguiu calado, carregando a sua cruz. Oh, que grande dor por mim sofreu Jesus. Seguiu calado, carregando a sua cruz. Oh, que grande dor por mim sofreu Jesus. Jesus chegou para onde o levaram, sem compaixão o pregaram numa cruz. Crucificaram meu Senhor tão inocente, que grande dor suportou em meu lugar. Hoje sou salvo, fui lavado com seu sangue. Que alegria, santo gozo para mim, pois em breve voltará para os seus, hei de ir morar com o Mestre no porvir. Seguiu calado, carregando a sua cruz. Oh, que grande dor por mim sofreu Jesus. Seguiu calado, carregando a sua cruz. Oh, que grande dor por mim sofreu Jesus. Irmãos, nós teremos batismo no dia 15 de agosto. É um sábado e estão todos convidados para participar. E eu queria saber se daria para nós fazermos então o almoço lá. É possível? Pois, fazer o almoço é... não há fogareiro, não. E nem pode. Vamos almoçar lá então, depois do batismo? Sim, almoçar nós temos, mas cada um pode almoçar na sua casa também, não é? Mas lá é melhor. Quem adere, então, nós almoçarmos lá? Porque tem que levar a cadeira e tem que levar a mesa o suficiente para todos. Vocês vão? Amém. 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 Pronto. Aderiu, não é? Então, pronto. Nós vamos fazer o almoço e levar para lá e vamos almoçar todos juntos lá. Amém. Então, aqueles que quiserem, ou alguém que queira se batizar, me avisar um dia antes para poder levar a bata para poder vestir. Mas se não tiver bata também, a gente batiza mesmo. Então, o batismo é no dia 15, às 10, 10h30 mais ou menos. É mais para 10h30 do que para as 10 horas, para ninguém levantar assim tão cedo. Quem gosta muito de levantar cedo é o irmão Carlos. Às 5 horas ele está de pé. Mas
Às 10h30, então, os irmãos que quiserem estar ali conosco, mesmo que você não já é batizado e vai almoçar, então esteja conosco. E nós vamos falando sobre isso até o dia 15, que provavelmente já... Hã? Ai, que eu perdi o calendário. Então é de hoje a 8. Então já fica confirmado. Sábado, dia 15, é feriado, irmãos. É feriado, eu sei que tem muita gente aqui que trabalha no sábado, mas não sei se você vai trabalhar. Se você não for, é sempre bem-vindo ao nosso meio. Então, iremos batizar o irmão Carlos, da irmã Alzira, esposa da irmã Alzira, vai se batizar no 15, em nome de Jesus. Então vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Nós temos culto, terça-feira, culto de oração, das 20 às 21h30. Quinta-feira é o estudo bíblico, a lição número 13, é a última, não é? É a última lição do trimestre. A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Às 20h30, então, sábado, nós teremos aqui os nossos irmãos que irão se batizar em nome de Jesus. Vamos orar pelo irmão Carlos e a irmã Thelma, fizeram anos hoje, né? Estão fazendo, né? Que até meia-noite ainda está fazendo. Hã? É hoje. Então vamos orar. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais este ano de vida que o Senhor tem dado aos seus servos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer pela vida do irmão Carlos, ó Pai, pela vida do teu servo, companheirismo, ó Pai, que o Senhor continue abençoando o teu filho, dando-lhe força e graça para prosseguir nesta caminhada, em nome de Jesus. Te agradecemos pela vida da irmã Thelma, Senhor, continua abençoando a tua serva, em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor, pela vitória de mais um ano de vida que o Senhor concede à tua serva, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Parabéns. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua igreja. Dê uma semana abençoada aos teus filhos, ó Pai, abençoando os seus trabalhos, as suas famílias, ó Pai, cada família aqui representada, em nome de Jesus nós te agradecemos. Senhor, continue abençoando. Senhor, continua dando força e graça aos teus filhos para prosseguir nesta caminhada. Em nome de Jesus eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém, Jesus. Está terminado o nosso culto, em nome de Jesus.